A paz do Senhor, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, dessa série Tempo Perdido. Que palavra maravilhosa aos nossos dias, hein? As meninas que me antecederam, a Gabi, a Mari e a Sueli, trouxeram palavras maravilhosas de edificação, testemunhos, maravilhoso, experiências incríveis que podemos aprender grandemente com essas palavras. E eu quero também trazer uma meditação ao seu coração sobre um rei, que está escrito na palavra em 2 Reis. A partir do capítulo 18, começa a história do reinado do rei Ezequias. Eu quero falar sobre Ezequias. Foi um rei maravilhoso, um rei temente a Deus, um rei que fez tudo o que era reto e bom aos olhos do Senhor. O Senhor Deus se agradou grandissimamente de tantos atos que Ezequias fez. Ezequias restaurou o templo, restaurou os utensílios da casa de Deus, ele destruiu todos os altares de outros deuses, ele reuniu todos os sacerdotes, toda a casa de Levi, os levitas da casa do Senhor, a se voltarem a adorar a Deus. Ele fez com que a nação, de Israel voltassem a adorar o Deus maravilhoso, o Deus único. E ele foi uma peça-chave, e trouxe uma história linda para aquela época, para aqueles dias. Mas o Senhor Deus que contempla todas as coisas, todos os intentos do nosso coração. O Senhor Deus percebeu que havia uma brecha muito grande na vida de Ezequias. Apesar de ter sido um grande homem, bem-sucedido na sociedade, um grande líder, um grande rei e também um homem temente a Deus que buscava agradar ao Senhor. Ele não era um bom homem dentro do seu lar, um bom homem que cuidava da sua casa. E essa palavra está registrada em 2 Reis, capítulo 20, eu quero meditar com vocês. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O Senhor Deus, na sua onisciência, que conhece o futuro, o passado, o presente, ele naquele momento ele percebeu que Ezequias precisava de ser parado, algo precisava de acontecer porque catástrofes poderiam acontecer nas gerações futuras da vida de Ezequias, se ele não parasse naquele momento. Então o Senhor Deus falou, chega, ele precisa de consertar a casa dele, ele precisa de restaurar essa casa dele primeiro, resolver essa situação. Não adianta ele ter restaurado os altares, não adianta ele ter restaurado o templo, não adianta ele voltar, fazer com que a nação toda louve ao Senhor, se ele não consegue fazer com que os filhos dele adorem a Deus, fazer com que a sua casa adore a Deus. Ele não consegue ter tempo de qualidade, ele não consegue ter um tempo proveitoso ensinando a palavra de Deus aos seus filhos. Ele não tem tempo em volta da sua mesa, ele não tem tempo para sua esposa. O que o Senhor Deus ele registra na palavra de Deus sobre a preocupação dele, que não adianta você ser uma pessoa bem-sucedida do lado de fora. Não adianta o seu sucesso lá fora, se você não é bem dentro da sua casa. Infelizmente, sobre o que você está vivendo dentro da sua casa terá consequência para outras gerações. E o que o Senhor estava chamando a atenção de Ezequias e chama a nossa atenção nos dias de hoje é que precisamos de estar gastando o nosso tempo de maneira certa, ordeira, dentro do nosso lar, fazendo com que os nossos filhos saibam o caminho que eles devem andar, e andar na direção certa, não andar na direção do Senhor. Não adianta você querer inculcar isso para toda uma população, uma nação inteira e não conseguir transmitir essa verdade para dentro do seu lar.
Ele precisava de ensinar os filhos, deixar um legado, deixar uma consequência, né, para os próximos anos que viriam após a sua morte, de que isso se pudesse se suceder, né, que o culto ao Senhor, né, a adoração a Deus fosse perpétua, e não só nos dias dele, mas sim que fosse perpétua para sempre. E é assim que nós devemos ser, e ensinar os nossos filhos o caminho para que quando nós morrermos, eles continuarem, né, dando prosseguimento a essa geração, adorando ao Senhor, buscando a Deus, ser melhor a cada dia. E não existe legado melhor do que esse. E o Senhor Deus percebeu essa grande brecha, essa grande falha, né, de Ezequias. E ele sentencia a Ezequias dizendo que a vida dele termina por ali. Chega, agora você coloca a sua casa em ordem, que eu vou te levar. Ezequias, temendo de medo, desesperado, aflito, ele vira-se à parede, né, desesperado por aquela sentença e fala: Deus, lembra-te que eu fui um homem reto, lembra-te que eu fiz o que era bom, eu tentei fazer tudo o que era bom. Em outras palavras, Senhor, me dá uma segunda chance. Senhor, me ajuda, Senhor, a reparar o que eu talvez não tenha sido tão bom. Eu fui bom em algo, mas eu não fui bom em outro, então me ajuda, me dá uma segunda chance. E naquele momento ele aflito, né, trazendo a lembrança: Senhor, eu fiz o que era bom a ti, me atende, não me deixa morrer assim, me dê uma segunda chance, tenha misericórdia de mim. E Deus, com a sua infinita misericórdia, ele revela ao profeta Isaías, aquele mesmo que sentenciou a morte de Ezequias, e ele faz com que Isaías volte e fala para Ezequias que o Senhor Deus iria curá-lo e iria trazer mais anos de vida para ele. Diante desse grande milagre, Ezequias poderia ter se voltado ao Senhor e ter feito o que o Senhor Deus havia pedido, mas ele não fez. A palavra fala que o Senhor Deus deu mais anos de vida a ele, mas ele não fez o que o Senhor Deus mandou, colocar a casa dele em ordem. Infelizmente, nós queremos receber as bênçãos de Deus, mas não queremos, né, fazer o que Deus nos manda, né, e nos exige que façamos. E isso traz consequências para as nossas vidas. Dias depois da cura de Ezequias, de ter tido uma vida restaurada, né, de ter ganhado mais anos de vida, chances diante do Senhor, um homem da Babilônia, um mensageiro, visita a casa de Ezequias. E, sabendo da sua doença, ele vai lá dar suas condolências. E Ezequias, com o seu ego, com o tamanho orgulho de ter sido um grande rei, de ter conquistado grandes medalhas, né, de ter sido um grande homem de grande reputação, ele resolve mostrar toda a sua casa e todas as suas medalhas, esfregar na cara do inimigo. Nos versículos 12 em diante fala: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou cartas um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu artesanal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Ele mostrou tudo, esfregou tudo na cara do inimigo. Isaías, não sabendo de nada, mas Deus que sabe de todas as coisas, chama Isaías para mais uma vez ir falar com Ezequias. E Isaías pergunta: quem é esse homem que veio? Da onde ele veio? Veio de Babilônia, Ezequias respondeu. E o que você mostrou para ele? Ezequias, com todo o seu orgulho, mostrei tudo. Mostrei as minhas vitórias, mostrei as minhas conquistas, mostrei tudo que eu ganhei, tudo que o meu reino, né, no tempo do meu reinado eu conquistei. Mostrei tudo, não há nada que eu não mostrei. Então Isaías entendeu a palavra que o Senhor Deus trazia de sentença para a vida de Ezequias.
Está registrado no versículo 16. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu geraste tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Que terrível! Que sentença horrível, né? Devido a Ezequias com tanto orgulho, né, mostrar toda a sua casa, todo o seu tesouro, tudo que ele conquistou para o inimigo. O Senhor Deus estava dizendo que tudo aquilo que ele mostrou seria tomado, seria roubado pelo povo da Babilônia. Inclusive os seus filhos seriam levados, né, como eunucos para a casa da Babilônia. Que terrível notícia! É como se os seus filhos, né, fossem sentenciados a passar dias horríveis de escravidão, né, e tudo que você plantou, né, tudo que você conquistou seria tomado, seria roubado, né, e você saber de que todo aquele mal ia sobrevir sobre a sua descendência, né, e você não poder fazer nada diante daquilo. Que terrível, sentença terrível. Só que o mais terrível foi a posição de Ezequias. Naquele momento ele poderia ter pedido misericórdia ao Senhor. Ele poderia ter falado: Senhor Deus, me perdoe pela minha atitude, pela minha prepotência. Me perdoe, Senhor, por eu ter agido dessa maneira. E assim como Deus reverteu e trouxe vida a Ezequias, né? Assim como Deus trouxe cura para a vida de Ezequias e deu anos a mais para ele, quando ele assim temeu e teve medo e pediu misericórdia, né? O Senhor Deus com certeza ouviria o clamor dele, mas Ezequias, ele estava tão cego, tão orgulhoso, tão prepotente, que olha a pior posição que ele tomou. Foi a que ele tomou no versículo 19, que diz assim: então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor, que disseste, pois pensava dentro do seu coração: haverá paz e segurança em meus dias. Ele não se importava com o que iria acontecer com os filhos dele, com os netos dele. Ele só queria saber que ele ia ter paz e tranquilidade nos dias dele. Que tudo que ele conquistou ele poderia curtir e viver em abundância e ponto. Infelizmente, a mente de Ezequias estava totalmente envenenada, né? Ele estava só pensando nele mesmo. E no versículo 20 fala: quanto ao mais atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez e o açude e o aqueduto, e trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Judá? Ou seja, a minha história está estampada, todos saberão que eu fui um bom rei, que eu fiz coisas boas, né? E isso será como legado. E ele não se importava com o que acontecesse nos tempos futuros. Infelizmente, os dias futuros chegaram. O rei Ezequias viveu, morreu, e os filhos deles que reinaram, destruiu tudo que ele fez, tudo que Ezequias plantou, né? Tudo que ele fez, restaurou o templo, né? Quebrou os altares de Baal, de outros deuses. Os filhos deles fizeram tudo errado, destruiu o templo de Deus, se voltaram a deuses, começaram a adoração a outros deuses, levantaram outros altares a Baal, outros altares a outros deuses. Destruiu todo o legado de Ezequias. Eu quero te dizer, meu querido, que para você pensar sobre o legado que você está deixando para a sua geração futura, você tem colocado seus filhos a meditar na palavra do Senhor, gastado tempo com eles, para que eles meditem de dia e de noite na palavra do Senhor, para que eles deem continuidade ao que você está conquistando o dia de hoje? Se você não tem feito, põe a tua casa em ordem. A palavra que eu tenho para você hoje é: ponha a tua casa em ordem, né?
Se você ainda não tem sido um bom filho, seja um bom filho. Se você não tem sido uma boa mãe, seja uma boa mãe. Se você não tem sido um bom pai, seja um bom pai. Conserta a tua casa. Seja, né, uma pessoa prudente e usufrua o tempo que Deus tem dado para a sua vida. Eu quero trazer essa meditação e que o Senhor Deus esteja contigo nesse grande ofício de colocar a sua casa em ordem. Fica com Deus, um beijo, um abraço e até a próxima.